a boca, seus recalcados, que sempre perseguiram o Vinícius Júnior na seleção brasileira. 7 jogos do Vinícius Júnior na seleção brasileira em Copas do Mundo. 8 participações em gol. Nessa Copa do Mundo, o cara já tem 4 gols. 4 gols. E todos os outros, praticamente, ele participou. E vocês ainda querem criticar o cara? E o Vinícius entra para uma lista dos raros jogadores que marcaram nas 3 primeiras partidas do Brasil em Copas do Mundo. Jairzinho na Copa de 70, Romário em 94, Ronaldo e Rivaldo em 2002, o Vampeta estava junto com eles lá, e o Vinícius agora. Ainda tungaram o gol do atacante do Real Madrid. Vinícius Júnior, craque do jogo, 4 gols em Copa do Mundo, né? Me surpreendendo no fator positivo. Ele é o cara hoje. Vini Júnior é uma estrela, uma grande estrela dessa Copa do Mundo. Tá com o mesmo número de gols do Mbappé, 1 gol a menos só do que o Messi. Vai brigar ali pela artilharia. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal E Que Golaço. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, curta o vídeo e comente. Vamos ajudar esse canal a crescer, dar essa moral aí pra nós, tá bom? E agora, vamos aí pro conteúdo. Calem a boca, seus recalcados. Podem engolir o choro e reverenciar o novo dono da camisa amarela. Aqueles que insistiam em dizer que Vinícius Júnior sumia quando vestia a camisa da seleção brasileira ou que viviam perseguindo o nosso craque nos microfones da imprensa, hoje precisam procurar uma caverna para se esconder de tanta vergonha. O que estamos testemunhando na Copa do Mundo de 2026 não é apenas um jogador em boa fase. É a consolidação de um verdadeiro gigante do futebol mundial, assumindo o papel de líder absoluto do Brasil rumo ao tão sonhado hexacampeonato. Vinícius Júnior não está jogando bola. Ele está simplesmente desestruturando as defesas adversárias, chamando a responsabilidade para si e ditando o ritmo de uma seleção que renasce sob a sua batuta. Se alguém tinha dúvidas sobre a sua capacidade de ser o protagonista do país mais vitorioso do futebol, as respostas foram dadas de forma categórica e incontestável nos gramados norte-americanos, onde o nosso camisa 7 se tornou o pesadelo de qualquer sistema defensivo que ousa cruzar o seu caminho. A grande exibição do Brasil na vitória por 3-0 sobre a Escócia, no Hard Rock Stadium completamente lotado em Miami, foi o ato final de uma fase de grupos irretocável do nosso atacante. Sob o calor da Flórida, Vinícius Júnior foi coroado pela 3ª vez consecutiva como o melhor jogador em campo na competição, um feito extraordinário e inédito neste Mundial que escancara a sua regularidade e o seu nível de atuação extraterrestre. Enquanto outras estrelas do futebol internacional lutam para engrenar ou sofrem com a irregularidade de suas equipes, o craque do Real Madrid deita e rola em campo, acumulando 4 gols e 1 assistência nos 3 primeiros jogos do torneio. Ele participou diretamente de 5 dos 7 gols que o Brasil marcou na fase de grupos, mostrando que o plano ofensivo montado pela comissão técnica gravita em torno da sua capacidade de desequilibrar. Não há como negar que o Brasil terminou a primeira fase na liderança isolada do Grupo C com 7 pontos e saldo positivo de 6 gols graças, em enorme parte, ao futebol estonteante praticado pelo garoto de São Gonçalo. O peso histórico do que Vinícius Júnior está fazendo nesta Copa do Mundo ganha contornos ainda mais impressionantes quando olhamos para as estatísticas. Ao balançar as redes em todos os confrontos da fase de grupos, contra Marrocos, Haiti e Escócia, ele quebrou um tabu incômodo que já durava 24 anos na seleção brasileira. O último feito dessa magnitude havia sido registrado na lendária Copa de 2002, quando Ronaldo Fenômeno e Rivaldo marcaram em todas as partidas da primeira fase antes de erguerem a taça do pentacampeonato mundial. Antes deles,
Apenas Romário em 1994 e Jairzinho na inesquecível campanha de 1970 haviam conseguido tal proeza vestindo a amarelinha. Há uma mística inegável rondando esse feito. Em todas as 4 ocasiões anteriores em que um jogador brasileiro balançou as redes em todos os jogos da fase de grupos, o Brasil terminou o torneio dando a volta olímpica com a taça de campeão do mundo. Os deuses do futebol parecem estar sussurrando que a história está se repetindo diante dos nossos olhos e o torcedor brasileiro tem todo o direito de sonhar acordado. Esse desempenho arrebatador de Vinícius Júnior não acontece por acaso, mas sim por uma evolução tática profunda promovida por Carlo Ancelotti, o treinador italiano que assumiu o comando da seleção brasileira e trouxe consigo a mentalidade vencedora que o consagrou na Europa, conseguiu resolver o grande enigma que intrigava os analistas. Como fazer o Vinícius render na seleção o mesmo futebol vistoso que ele exibe no Real Madrid? Na Copa passada, sob a tutela de Tite, o atacante ficava preso ao que muitos chamavam de trilho do campo, isolado na ponta esquerda, dependendo exclusivamente de jogadas individuais de 1 contra 1 que o mantinham distante da grande área. Ancelotti mudou essa dinâmica por completo, inspirado no modelo de sucesso que desenvolveu no próprio clube espanhol. O Mister transformou Vinícius em um atacante completo, inteligente e livre para flutuar. Ele não é mais apenas o ponta veloz, ele agora cai pelo centro, flutua nas costas dos volantes adversários. Joga entre linhas e infiltra-se na área com a frieza típica de um centroavante de ofício. Essa liberdade de movimentação confunde as marcações e potencializa a sua letalidade. O massacre tático contra a Escócia começou a desenhar-se logo aos 7 minutos de jogo em um lance que certamente encheu Carlo Ancelotti de orgulho. O treinador precisou lidar com a perda importante do atacante Rafinha por lesão e surpreendeu ao escalar como titular o jovem Ryan, de apenas 19 anos, cria da base do Vasco que atualmente defende as cores do Bournemouth. A aposta foi cirúrgica. Ryan mostrou uma fome defensiva impressionante e subiu a marcação alta, pressionando de forma asfixiante a saída de bola escocesa. O zagueiro Scott McKenna, completamente embananado com a pressão do garoto brasileiro, cometeu um erro terrível na grande área, entregando a bola de presente. Vinícius Júnior, atento e extremamente veloz, recolheu a sobra, encarou o goleiro Angus Gunn com uma frieza de outro planeta. Limpou a jogada com um drible desconcertante e empurrou a bola para o fundo das redes vazias. Foi um gol que desmoronou o plano defensivo da Escócia e deu ao Brasil a tranquilidade necessária para controlar as ações da partida desde o início. A Escócia, conhecida pela força física da sua torcida e do seu elenco, tentou propor um jogo de passes curtos saindo de trás. Uma decisão que muitos comentaristas internacionais criticaram duramente, classificando-a como uma tremenda ingenuidade diante de um adversário com a aceleração e os pés rápidos do Brasil. Em vez de utilizarem as suas forças tradicionais, quebrando a bola diretamente e pressionando fisicamente os brasileiros, os britânicos insistiram em tocar a bola na sua defesa, caindo repetidamente nas armadilhas de marcação montadas por Ancelotti. No início do primeiro tempo, os escoceses chegaram a ostentar mais de 60% de posse de bola, mas tratava-se de uma posse de bola estéril, lateral, que não incomodava o sistema defensivo do Brasil. A nossa seleção se sentia extremamente confortável jogando de forma reativa, fechando as linhas de passe e esperando pacientemente pelo erro adversário para acelerar em transições mortais. É o estilo pragmático e vencedor de Ancelotti, que entende como ninguém que ter mais a bola não significa necessariamente jogar melhor.
A noite de Vinícius Júnior em Miami poderia ter sido ainda mais monumental se não fosse a atuação desastrosa e excessivamente intervencionista da arbitragem liderada pelo mexicano César Ramos. Aos 21 minutos do primeiro tempo, o Brasil recuperou mais uma bola no campo ofensivo através de uma marcação alta impecável. Vini Júnior desarmou de forma limpa o defensor Jack Hendry na entrada da área. Avançou com autoridade absoluta e tocou com extrema categoria entre as pernas do goleiro Angus Gunn para balançar as redes no que seria um golaço. Em campo, o árbitro validou o lance de imediato, mas o VAR resolveu aparecer e procurar pelo em ovo, chamando o juiz para revisar o monitor. Após uma longa e confusa análise de 3 minutos, Ramos anulou o gol, alegando uma falta polêmica do atacante brasileiro no início da jogada. A decisão gerou uma onda de revolta unânime nos estúdios de transmissão e nas arquibancadas do Hard Rock Stadium. Comentaristas renomados como Mauro Cesar Pereira e ex-árbitros de prestígio criticaram duramente a marcação, classificando o VAR como desnecessariamente intrometido e apontando que faltas idênticas e disputas de bola muito mais duras passam em branco sem qualquer punição na própria Copa do Mundo. Contudo, o que diferencia os grandes jogadores dos atletas comuns é a capacidade mental de não se deixar abalar por decisões injustas da arbitragem. Vinícius Júnior ficou compreensivelmente indignado com a anulação, mas usou essa revolta como combustível puro para continuar massacrando os defensores escoceses. Ele continuou se movimentando por todo o ataque, buscando o jogo e demonstrando uma personalidade fascinante. A recompensa veio nos acréscimos da primeira etapa, exatamente aos 47 minutos. Bruno Guimarães, que se destacou como um verdadeiro maestro no meio-campo distribuindo passes com extrema inteligência, recebeu a bola no bico direito da área e efetuou um cruzamento com capricho milimétrico. Vinícius, jogando com a inteligência de quem lê o espaço antes dos outros, apareceu de forma fulminante nas costas da zaga adversária e testou firme, de cabeça, para o fundo do gol. Foi um gol emblemático, inclusive porque o atacante havia prometido a Ancelotti que faria um gol de cabeça nesta Copa, uma promessa que o Mister achava quase impossível e que agora renderá um belo presente ao nosso camisa 7. Felizmente, o futebol jogado dentro das 4 linhas é o maior destruidor de narrativas maliciosas. E a própria mídia europeia se viu obrigada a curvar-se diante do talento inquestionável do brasileiro. O tradicional diário espanhol Marca estampou em letras garrafais a manchete "Extraterrestre Vinícius", afirmando categoricamente que o atacante se senta com toda a autoridade na mesa dos maiores craques do futebol mundial, ao lado de Mbappé, Haaland e Messi. Já o Diário AS vibrou intensamente com a atuação determinante de Vinícius Júnior e fez um alerta dramático ao Real Madrid, destacando que a diretoria do clube espanhol não pode de forma alguma deixar escapar o jogador e precisa agilizar a sua renovação contratual antes que a valorização na Copa atinja patamares incontroláveis. O mundo do futebol reconhece que estamos diante da melhor versão do camisa 7, superando inclusive o nível de atuação de 2 anos atrás, quando ele conduziu o Real Madrid ao título da Champions League e acabou sendo injustiçado ao perder a bola de ouro para o volante espanhol Rodri. Vinícius joga com a alma leve, focado única e exclusivamente em fazer história com a camisa da seleção brasileira. Agora, a primeira fase ficou para trás e uma nova Copa do Mundo começa a ser desenhada a partir da próxima segunda-feira, em Houston, no Texas, onde o Brasil fará a sua estreia no mata-mata da fase de 30 e 2 equipes. Por ter garantido o primeiro lugar do Grupo C com autoridade, o Brasil aguarda a definição do segundo colocado do Grupo F, que se desenha
entre a disciplina tática da seleção japonesa ou a forte e física equipe da Suécia. Vinícius Júnior, ao ser questionado sobre a preferência de adversário nos corredores do Hard Rock Stadium, demonstrou a maturidade e a humildade dos grandes campeões, afirmando que em uma Copa do Mundo não se pode escolher adversários e que a seleção brasileira precisa manter os pés no chão, focada em continuar evoluindo de jogo a jogo para estar preparada para qualquer cenário que se apresente. Essa mentalidade focada e desprovida de soberba é o maior trunfo que Carlo Ancelotti e seus comandados possuem para encarar os desafios de tiro curto que o mata-mata impõe. O sucesso do Brasil nesta caminhada também repousa sobre a solidez de um sistema defensivo extremamente seguro. Como bem destacou Ancelotti em suas coletivas, as seleções brasileiras, que se sagraram campeãs do mundo na história, sempre contaram com uma defesa de ferro e jogadores decisivos e letais no comando do ataque. A atual dupla de zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães tem se mostrado um verdadeiro seguro de vida para a seleção, protegendo a área com seriedade e imponência física. Nas laterais, o excelente Douglas Santos e o experiente Danilo cumprem as suas funções defensivas com perfeição tática, dando a liberdade necessária para que as nossas peças ofensivas possam brilhar lá na frente sem maiores preocupações. Sob as traves, o goleiro Alisson Becker tem sido fundamental, realizando intervenções cirúrgicas nos raros momentos em que a marcação foi vazada e passando uma tranquilidade enorme para todo o elenco. O Brasil sofreu apenas um gol em toda a fase de grupos, um número excelente que referenda a solidez defensiva que pavimenta o caminho das grandes conquistas. Meus amigos, nós estamos vivendo um momento histórico do futebol brasileiro. Um período de transição de eras onde o manto do protagonismo foi repassado de forma definitiva para um jovem que enfrentou tempestades de críticas, racismo e desconfiança para erguer-se como o maior jogador do planeta. Vinícius Júnior é a personificação da resiliência, do talento e da alegria de jogar futebol que sempre caracterizou o nosso país. Cada drible desconcertante, cada arrancada assustadora e cada gol comemorado apontando para a cabeça é um recado claro para aqueles que tentaram derrubá-lo. O garoto de São Gonçalo venceu, o camisa 7 está voando alto e o Brasil tem em campo um líder capaz de nos guiar ao tão sonhado hexacampeonato. Que o torcedor brasileiro se une em torno deste time fascinante, que jogue junto a cada segundo no mata-mata e que espalhe o grito de confiança em todos os cantos do país. O time do Vini está pronto para a batalha, e as próximas páginas dessa linda história começarão a ser escritas em